Ele a deixou grávida de gêmeas e sumiu. 16 anos depois, elas o confrontam no palco. Bruno Oliveira sempre acreditou que sucesso significava sacrifício. Aos 28 anos, ele já era uma estrela em ascensão no mundo da tecnologia e branding, um empresário de olhos azuis e cabelo loiro que estampava capas de revista e painéis de investidores com a confiança de alguém que nunca havia falhado. Sua agenda era cheia, sua equipe o temia e admirava, e suas ambições não deixavam espaço para desvios. Ele vivia em coberturas, voava de jatinho particular e não tinha paciência para sentimentalismos. Emoções eram imprevisíveis. Amor era opcional. Família? Isso era algo que ele pensaria depois de ter conquistado o mundo. Mariana Leite não se encaixava no molde do mundo de Bruno. Ela não era rica, nem ansiava por poder. Ela era discreta, ancorada e sincera, com cabelos castanhos quentes, olhos azuis brilhantes e um tipo de beleza silenciosa que atraía as pessoas sem exigir atenção. Ela também tinha sonhos: abrir seu próprio estúdio de design floral, morar em uma casa com jardim, criar filhos em um lar cheio de música e segurança. Quando ela e Bruno começaram a namorar, seus mundos colidiram de uma forma que parecia impossível e magnética ao mesmo tempo. Ela o suavizou, ele a fascinou. Por um tempo, funcionou lindamente, perigosamente e rápido demais. Quando Mariana descobriu que estava grávida, ela hesitou por dias antes de contar a ele. Não era apenas o choque, era o profundo medo de como ele reagiria. Ela ensaiou as palavras repetidamente em sua cabeça, imaginando todas as versões possíveis da conversa. Alegria, descrença, raiva, pânico. Mas nada a preparou para o silêncio que se seguiu quando ela finalmente contou. Ele piscou uma vez, olhou para ela com aquele olhar calculista que ela um dia achou emocionante e perguntou, quase categoricamente: "Você vai ficar com ele?" A garganta de Mariana apertou. "Sim, eles são meus, eu vou ficar com eles." Ele não levantou a voz, não chorou, nem argumentou. Ele se levantou do sofá de couro elegante em sua cobertura, caminhou até o janelão do chão ao teto e colocou as mãos nos bolsos. "Então você fará isso sem mim," ele disse, como se estivesse entregando uma decisão de negócios, não uma pessoal. "Minha empresa está prestes a crescer globalmente. Eu não tenho espaço para isso." "Isso?" Ela ecoou atordoada. "Eles são suas filhas. Eles são sua escolha." Ele disse ainda sem se virar para olhá-la. "E eu fiz a minha." Com isso ele saiu da sala, deixou-a parada ali sozinha com as mãos na barriga e seu mundo desmoronando. Mariana não implorou para que ele ficasse. Ela não tentou culpá-lo ou correr atrás dele. Em vez disso, ela pegou suas coisas naquela mesma noite e deixou o apartamento para sempre. Ela não conseguia dormir, não conseguia chorar. Havia apenas uma quietude pesada em seu peito, como se parte dela já soubesse que este momento estava chegando. Bruno Oliveira sempre deixou claro: negócios em primeiro lugar. Ele a amou à sua maneira, mas não mais do que a ideia de um império. Ela deixou a cidade em uma semana. Usando o restante de suas economias, ela se mudou para uma pequena casa de um quarto em uma cidade costeira sonolenta, no litoral norte de São Paulo, onde sua avó havia morado. Não havia funcionários, nem horizonte de arranha-céus, nem dinheiro, mas havia paz. Ela vendeu seu carro para cobrir as contas médicas e aceitou um emprego como costureira em uma alfaiataria local. À noite, ela trabalhava como freelancer, costurando vestidos em casa e consertando roupas para vizinhos. A barriga cresceu, suas mãos permaneceram ocupadas, seu coração permaneceu quieto.
Os ultrassons revelaram que ela estava grávida de gêmeas, meninas, idênticas. Ela riu em meio às lágrimas quando ouviu. 2 delas. O dobro do medo, o dobro da beleza, o dobro do amor. Ela começou a costurar 2 de tudo, 2 cobertores, 2 vestidinhos, 2 chapéus macios. Ela falava com elas à noite quando não conseguia dormir. Dizia que elas já eram amadas, já eram suficientes, já eram inteiras. Elas nunca teriam que se perguntar se eram queridas. Bruno não ligou, nenhuma vez. Não houve textos, e-mails ou dúvidas. Ele desapareceu em seu mundo corporativo e nunca olhou para trás. Mariana parou de esperar que ele o fizesse. A noite em que as gêmeas nasceram foi o tipo de noite que ficou gravada na memória, não por drama ou pânico, mas pelo peso silencioso de tudo. O hospital costeiro era pequeno, limpo e mal iluminado com luzes fluorescentes, suaves, zumbindo levemente nos corredores. Mariana estava sozinha, não havia ninguém andando no corredor, nenhuma família animada na sala de espera, nenhuma mão apertando a dela durante as contrações. Apenas uma enfermeira chamada Dona Cida, que manteve o olhar dela através de cada onda de dor, e um jovem médico que parecia surpreso com seu silêncio e força. O trabalho de parto foi longo e lento, mas Mariana mal emitiu um som. Ela havia chorado suas lágrimas meses atrás. Esta era a parte para a qual ela havia se preparado, a parte que ela havia escolhido. E quando finalmente acabou, quando o ar foi subitamente preenchido com os gritos gêmeos e agudos de 2 vidas minúsculas e respirando, ela fechou os olhos e soltou o primeiro suspiro real que sentia há anos. Elas foram colocadas em seu peito com segundos de diferença, 2 embrulhos quentes e frágeis, com mãos incrivelmente pequenas, e os mesmos cílios pálidos e delicados. Ambas tinham mechas de cabelo loiro, já claras e macias como cotonetes, e quando seus olhos se abriram, ela ofegou. 2 pares de olhos azuis. Os olhos dela, não os dele. Ela as nomeou Clara e Sofia. Clara, a mais calma das duas, descansou facilmente contra seu peito, enquanto Sofia, ligeiramente menor, chorava com uma força que fazia as enfermeiras levantarem as sobrancelhas e sorrirem. Mariana as segurou, sussurrando seus nomes repetidamente como um feitiço. Ela nunca conheceu um amor tão imediato, tão avassalador. Elas eram dela, totalmente. E ela soube naquele momento que faria o que fosse preciso para dar a elas uma vida da qual pudessem se orgulhar. Os primeiros dias foram mais difíceis do que qualquer coisa que ela imaginara. O sono vinha em pedaços. Mamadeiras, fraldas, sustos com febre, andar de um lado para o outro à meia-noite sobre tábuas rangendo. Ela vivia em um aluguel de um quarto onde a cozinha servia como lavanderia e o berço ficava a centímetros de sua cama. Havia noites em que ela se sentava na beira do colchão, ambas as meninas chorando em harmonia, seus braços doendo e suas pálpebras pesadas, e ela fechava os olhos por apenas um segundo e se perguntava se conseguiria continuar. Mas ela sempre conseguia. Ela voltou ao trabalho 6 semanas após o parto, pegando turnos na alfaiataria durante o dia, enquanto uma vizinha gentil cuidava das gêmeas. À noite, ela costurava até seus dedos ficarem duros, muitas vezes adormecendo na máquina, acordando com linhas emaranhadas em seu cabelo. Mas as contas precisavam ser pagas, e a fórmula não era gratuita. Seu corpo sarou lentamente, mas sua vontade se tornou mais afiada. Cada moeda contava, cada decisão importava. Ela não tinha ninguém em quem confiar além de si mesma e das 2 pequenas almas que se iluminavam sempre que ela entrava na sala. As meninas cresceram rápido.
Quando tinham 2 anos, Clara tinha uma vigilância silenciosa sobre ela, uma natureza observadora, quase protetora, enquanto Sofia era expressiva, dramática e infinitamente curiosa. Elas falavam em meias frases que só Mariana conseguia entender, compartilhavam tudo, desde chupetas até segredos, e tinham um laço que fazia os estranhos sorrirem. As pessoas na cidade começaram a reconhecê-las, as gêmeas raio de sol, como uma senhora mais velha da padaria as chamava. Sua beleza era impossível de não notar. Olhos azuis brilhantes que espelhavam o mar, sorrisos perfeitos e cabelos dourados que se enrolavam nas pontas como se tivessem saído de um livro de histórias. Mariana, embora sempre exausta, encontrava profunda paz em suas pequenas rotinas. As manhãs eram lentas e cheias de cereal e desenhos animados. As tardes significavam caminhadas até o parque, colhendo margaridas e recolhendo pedrinhas. As noites eram um caos de banho e canções de ninar, histórias sussurradas sobre poeira de estrelas e meninas fortes que se salvavam. Nas raras noites em que ambas as meninas dormiam cedo e a casa ficava quieta, Mariana se sentava perto da janela com uma caneca de chá e observava as luzes da rua piscarem uma a uma. Ela frequentemente pensava em Bruno, não com saudade, mas com curiosidade. Ele alguma vez se perguntava como elas se pareciam? Ele alguma vez sentia o vazio onde uma família poderia ter estado? Ela nunca falou o nome dele para as meninas. Não por amargura, mas por proteção. Ele havia feito a escolha dele. Elas não precisavam carregar a ausência dele como um fardo. Em vez disso, ela preencheu o mundo delas com calor, disciplina, afeto e estrutura. Elas cresceram sabendo que eram amadas além da conta, mesmo que o mundo fora de seu pequeno lar fosse imprevisível. Quando Clara perguntou uma vez por que elas não tinham um papai como o amigo dela da pré-escola, Mariana sorriu gentilmente e disse: porque somos sortudas o suficiente por termos uma à outra. E isso é mais do que suficiente. Ela falava sério. Os anos se passaram e as meninas prosperaram. Mariana esticou cada real, caçou liquidações e negociou quando precisava. Ela nunca comprou nada para si mesma, a menos que fosse absolutamente necessário. Mas Clara e Sofia tinham livros, material de arte, roupas limpas e, sempre, um lar que parecia seguro. Ela compareceu a todos os recitais, reuniões de pais e consultas médicas. Ela batia palmas mais alto em todos os eventos escolares. Sua vida girava em torno delas, não com ressentimento, mas com orgulho. Elas eram seu milagre. E nenhuma parte dela desejava uma vida diferente, apenas um futuro onde elas nunca tivessem que duvidar de seu valor, como ela um dia duvidou. O palco nacional. Quando Clara e Sofia completaram 16 anos, a pequena cidade que antes era seu universo inteiro começou a parecer um pouco estreita demais para suas crescentes ambições. Seus dias eram preenchidos com escola, empregos de meio período e conversas noturnas no chão do quarto sobre o mundo além da costa. As meninas haviam se tornado reflexos uma da outra, o mesmo cabelo dourado, os mesmos olhos azuis penetrantes, mas suas personalidades haviam começado a se ramificar em direções opostas. Clara era a força silenciosa, composta, profundamente atenciosa, sempre 2 passos à frente em todas as situações. Ela falava suavemente, mas com confiança, e tinha o poder de atrair a atenção, sem tentar. Sofia, por outro lado, era fogosa e expressiva, o tipo de garota que fazia amizade com garçonetes, discutia apaixonadamente no clube de debate e ria mais alto em todos os cômodos. Juntas, elas eram magnéticas, inseparáveis e perfeitamente equilibradas. Sua beleza,
que antes era um elogio casual de vizinhos, agora se tornara inegável. Estranhos as paravam na rua. Donos de boutiques perguntavam se elas modelavam. Na escola, professores e alunos notavam, mas não se tratava apenas de como elas se pareciam. Era sobre como elas se moviam no mundo. Havia uma presença nelas, algo que não se ensina, algo conquistado. Foi Sofia quem primeiro sugeriu entrar em um concurso local de beleza e talento realizado toda a primavera. Não era sobre vaidade, era sobre visibilidade. A vencedora receberia uma bolsa de estudos para um programa de liderança de verão, além de um ingresso para as finais nacionais em São Paulo. Clara hesitou no início. A ideia de ser julgada pela aparência a deixava desconfortável, embora o concurso também incluísse entrevistas, serviço comunitário e histórico acadêmico. Mas Mariana, que há muito tempo aprendera a confiar nos instintos de sua filha, não a impediu. Em vez disso, perguntou: "Por que você quer fazer isso?" E Sofia respondeu, sem hesitar: "Porque temos algo a dizer. E talvez alguém importante precise ouvir." A preparação levou semanas. Elas conciliaram os estudos e os ensaios, construíram seus próprios painéis de apresentação para o segmento de defesa de causas e praticaram responder a perguntas improvisadas sobre liderança, integridade e visão. Mariana não podia pagar um coach, então ela se tornou uma, sentada na sala de estar com flashcards, revisando postura e tom, ajudando-as a costurar vestidos quando os das lojas de segunda mão não serviam bem. Elas riram muito durante aquelas noites, mas havia um crescente senso de seriedade também. Isso era mais do que um concurso de beleza. Era uma plataforma. Na noite do concurso regional, o auditório estava lotado. Pais, alunos e equipes de notícias locais preenchiam os assentos, e Clara e Sofia, usando vestidos azuis marinho, combinando e sorrisos confiantes, ficaram nos bastidores esperando por seu momento. Mariana sentou-se na primeira fila, o coração martelando, as mãos cerradas no colo. Ela não se importava se elas ganhassem. Ela só queria que elas se sentissem orgulhosas. Quando elas subiram ao palco, um silêncio caiu sobre a multidão. As luzes refletiram em seus cabelos e, por um momento, a plateia pareceu esquecer como respirar. Elas se apresentaram não como gêmeas idênticas, mas como indivíduos com força compartilhada. Sofia falou primeiro, fogosa e brilhante, sobre a importância das mulheres apoiarem outras mulheres. Clara seguiu, com calma eloquência, sobre resiliência, sobre como crescer sem um pai as ensinou a liderar a si mesmas. Os jurados ficaram atônitos, não apenas pela beleza, mas pela substância. No segmento de talento, Sofia fez um monólogo dramático, enquanto Clara tocava música original de piano que ela havia composto. Na rodada de defesa de causas, elas compartilharam uma apresentação conjunta sobre a construção de confiança em jovens de comunidades carentes. Sua sinceridade era inconfundível. Quando as vencedoras foram anunciadas, o auditório explodiu. Clara e Sofia ficaram sob os holofotes, as mãos firmemente apertadas, os olhos arregalados de descrença. As faixas de metal foram colocadas em seus pescoços, e a voz do locutor ressoou enquanto confetes flutuavam como neve. Elas conseguiram. Não apenas uma, mas reivindicaram suas vozes na frente de uma plateia que nunca as esqueceria. Após o evento, enquanto estavam no camarim removendo a maquiagem e rindo de momentos bobos nos bastidores, uma representante do concurso nacional se aproximou delas. Ela era polida, mais velha, com olhos perspicazes e um sorriso caloroso. Ela entregou a elas um cartão de visita e disse:
Gostaríamos de acelerar a entrada de vocês para as finais nacionais em São Paulo. Vocês são exatamente o que esta geração precisa ver. A viagem para São Paulo não era algo que elas pudessem pagar, mas a notícia de sua vitória se espalhou rapidamente pela cidade. Em poucos dias, uma arrecadação de fundos havia sido iniciada por sua escola e doações afluíram. Mariana, sobrecarregada e profundamente tocada, viu-se acreditando na possibilidade novamente. As meninas iriam. Elas estariam em um palco nacional. E não importa o que acontecesse, elas já teriam vencido. Antes de partirem, Clara perguntou a Mariana certa noite, enquanto estavam juntas dobrando roupas nas malas: "Você acha que ele estará assistindo?" Ela não disse o nome dele. Ela não precisava. Mariana hesitou, então disse: "Eu não sei. Mas se ele estiver, ele verá exatamente o que ele desistiu." Clara não perguntou novamente. Elas fizeram as malas, embarcaram no avião e deram seus primeiros passos no mundo que antes parecia tão distante. O que elas não sabiam, o que nenhuma delas poderia saber, era que alguém estava assistindo. E que o momento delas naquele palco seria muito mais do que uma performance. Seria um acerto de contas. O confronto silencioso. O salão de festas no Grand Regal Hotel em São Paulo cintilava com elegância e nervosismo. Era o tipo de lugar onde o sucesso se agarrava a cada superfície. Paredes com acabamento dourado, lustres de cristal, cadeiras estofadas em veludo e mesas cobertas com linho fino e cartões de identificação com os títulos de CEOs, investidores e executivos de mídia. Não era o tipo de lugar onde Clara e Sofia jamais imaginaram estar, mas lá estavam elas, duas jovens de 16 anos de uma pacata cidade costeira, se preparando para subir ao maior palco de suas vidas. A final nacional do concurso não era apenas sobre beleza, era um evento que celebrava liderança, inteligência, criatividade e presença. Garotas de todo o país haviam chegado com guarda-roupas cuidadosamente selecionados, coaches profissionais e pais que as preparavam para isso desde a pré-escola. Clara e Sofia não tinham nada disso. O que elas tinham era uma a outra, a crença incondicional de sua mãe nelas e uma força nascida não do privilégio, mas da persistência. Elas não usavam vestidos de designer ou se portavam com perfeição ensaiada. Elas usavam confiança costurada em cada passo e propósito por trás de cada palavra que falariam. Enquanto isso, em uma sessão VIP privada, logo acima do salão de festas, Bruno Oliveira ajustou as abotoaduras de seu terno sob medida e olhou para o salão com leve desinteresse. Ele havia sido convidado a julgar a rodada final do concurso como um gesto simbólico. Sua empresa havia lançado recentemente uma iniciativa de bolsas de estudo para jovens mulheres no empreendedorismo, e seu nome carregava peso suficiente para atrair a imprensa. Para ele, era apenas mais um evento formal, outra performance de imagem e diplomacia. Ele não havia lido as biografias das concorrentes, nunca lia. Ele apareceria, faria algumas observações polidas, sorriria para as câmeras e desapareceria de volta em seu mundo controlado e eficiente. Quando a voz do locutor ecoou pelos alto-falantes, chamando a atenção do público, Bruno sentou-se. Ele olhou brevemente para o programa, folheando páginas cheias de fotos e declarações de missão. Uma página chamou sua atenção, não porque ele reconhecesse alguém, mas por causa da fotografia. Duas meninas loiras paradas lado a lado, ambas com olhos azuis marcantes, usando vestidos azuis marinho combinando e de mãos dadas. Elas pareciam familiares, inesperadamente familiares. Seus nomes eram Clara e Sofia Leite.
Leite. Seu coração disparou. Não podia ser. Ele se inclinou ligeiramente, examinando a breve biografia impressa abaixo da foto. Criadas por mãe solteira, defensoras do empoderamento juvenil, fortes históricos acadêmicos, criação em cidade costeira. Nenhuma menção a um pai. Sua garganta apertou. A música começou e as meninas subiram ao palco. As luzes refletiram em seus cabelos dourados, seus olhos brilharam sob o fulgor, e quando elas começaram a falar, uma após a outra, sem falhas e seguras, o mundo inteiro de Bruno se inclinou. Cada sílaba o atingiu como uma memória que ele havia enterrado muito profundamente. A curva de suas mandíbulas, a maneira como uma sorria com contenção e a outra iluminava todo o palco, a cadência de suas vozes. Sua mente correu 16 anos para uma sala de estar onde uma mulher com olhos quentes e voz trêmula lhe dissera que estava grávida. Para um momento em que ele havia escolhido o silêncio em vez da responsabilidade. Bruno sentou-se congelado. O salão inteiro aplaudia ao seu redor, mas ele não conseguia se mover. E então aconteceu. No encerramento da apresentação, Sofia olhou para a plateia, sua voz subitamente mais gentil, quase tremendo de emoção, e disse: "Nós dedicamos este momento à mulher que nunca desistiu de nós e ao homem que foi embora. Se você estiver assistindo, esperamos que finalmente veja o que você deixou para trás." Clara pegou a mão dela e acrescentou: "Papai, nós importamos para você agora." A plateia ofegou. Alguns pensaram que era teatral, alguns pensaram que era roteirizado, mas Bruno sabia a verdade. Seu estômago despencou. Não havia roteiro, apenas a verdade. As luzes diminuíram e a multidão explodiu em aplausos, alheios ao homem na cabine dos jurados, sentado, pálido e atordoado, com as mãos cerradas no colo, a respiração superficial. Ele havia vindo pensando que isso era apenas mais uma obrigação. Em vez disso, ele se deparou face a face com o passado que ele havia tentado tanto apagar. Suas filhas, seu próprio sangue, estavam paradas naquele palco. E elas o haviam reconhecido antes mesmo que ele percebesse quem elas eram. Ele não conseguia desviar o olhar. Todo o instinto nele gritava para correr, para ir embora, para evitar a vergonha e as perguntas. Mas algo mais profundo o manteve ali. A pura força do momento o prendeu no lugar. Ele havia perdido tudo. As primeiras palavras delas, os primeiros passos, os primeiros desgostos. E agora elas estavam altas, sem ele, não pedindo nada além de serem vistas. E elas haviam feito a pergunta que ele nunca teve coragem de fazer a si mesmo: "Eu importo para elas?" E mais dolorosamente: "Elas ainda importam para mim?" A resposta surgiu nele como uma onda muito pesada para conter. Sim, mais do que qualquer coisa. E ele não fazia ideia do que poderia fazer para consertar. A carta, o silêncio e o primeiro passo. Bruno não dormiu naquela noite. Depois que o evento terminou, ele saiu discretamente, evitando a multidão, a imprensa, os coquetéis pós-evento e os cumprimentos dos patrocinadores que não tinham ideia de que o show havia acabado com sua capacidade de respirar corretamente. Ele caminhou pela cidade como um homem desorientado, como se São Paulo tivesse se tornado estranha para ele em poucas horas. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, tudo o que ele havia se convencido de que havia feito pelas razões certas, desmoronou sob o peso do que ele havia visto naquele palco. De volta à sua suíte de hotel, ele ficou parado por horas perto da janela, olhando para o horizonte cintilante. Ele não tocou na bebida que alguém havia deixado para ele. Ele não checou o telefone. Ele repetiu o momento, aquelas palavras, aquela voz,
os olhos delas, como se estivesse assistindo a uma cena da vida de outra pessoa. Mas não era de outra pessoa, era a vida dele. Elas eram suas filhas, não havia dúvida. Todo o instinto, toda a memória dos olhos de Mariana, sua força, a maneira como ela o olhara quando disse: "Você vai se arrepender disso?" Ecoavam nos rostos das meninas que acabavam de tomar um palco nacional e roubar a respiração de todos na sala. Ele continuava se perguntando como isso havia chegado a esse ponto. Como ele pôde ter perdido 16 anos de suas vidas? Ele sabia sobre a gravidez. Ele se lembrou daquele momento claramente. Mariana estava em seu apartamento, nervosa e corajosa, as mãos na barriga, a voz trêmula, mas firme. Ele havia se fechado. Ele havia escolhido os negócios, a expansão, o controle. Ele disse a si mesmo na época que ela era forte, que ficaria bem e que, se o filho fosse realmente dele, talvez um dia ele consertasse. Mas o algum dia nunca chegou. Ele enterrou a culpa. Ele trabalhou mais. Ele namorou, mas nunca deixou ninguém se aproximar. Ele transformou sua empresa em um gigante, porque conquistar o mundo era mais fácil do que encarar o que ele havia deixado para trás. E agora, de repente, ele se deparava com a realidade dessa decisão. Não era mais abstrato. Tinha nomes: Clara, Sofia. Elas não eram mais bebês que ele podia fingir que não existiam. Eram jovens poderosas e articuladas que haviam construído vidas sem ele e, em seguida, olharam-no nos olhos e perguntaram se importavam. A vergonha era insuportável. Pela manhã, Bruno sentou-se à escrivaninha de seu quarto, papel e caneta à sua frente. Ele não escrevia uma carta à mão há anos, mas digitar parecia errado. Parecia muito polido, muito seguro. Isso precisava ser cru. Ele começou lentamente, inseguro no início, mas as palavras começaram a jorrar. Ele contou a Mariana a verdade, que ele estava com medo, que ele tinha sido egoísta, que ele enterrou suas emoções em seu trabalho porque isso lhe dava algo que ele podia controlar. Ele escreveu que nunca parou de pensar nela, não de verdade, e que se perguntou tantas vezes ao longo dos anos que tipo de mãe ela havia se tornado, que tipo de meninas ela havia criado. Ele disse a ela que via agora o que ela havia feito, o que ela havia sacrificado, e que ela havia dado às filhas algo que ele nunca poderia dar: a força para se manterem firmes em um mundo que muitas vezes tenta silenciar garotas como elas. Ele não pediu perdão. Ele sabia que não merecia. Mas ele pediu uma chance. Uma única chance de falar, de olhar nos olhos de suas filhas e dizer que elas nunca foram esquecíveis, que mesmo que ele falhasse em todos os testes de paternidade, ele poderia pelo menos tentar ser honesto agora. Ele deixou a carta na recepção do hotel endereçada a Mariana, que ele sabia estar hospedada apenas alguns andares abaixo. Ele não esperava uma resposta. Na verdade, ele esperava que ela a rasgasse e nunca mais falasse com ele. Mas uma parte dele tinha que tentar. Ele não podia deixar aquele salão de festas ecoando em seu peito pelo resto de sua vida sem estender a mão de alguma forma. Ele não ouviu nada por um dia inteiro. Então, naquela noite, enquanto o sol se punha atrás da cidade, ele recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era curta e direta. Recebemos sua carta. Não ligue, não visite, mas deixaremos as meninas decidirem. Bruno olhou para a mensagem por um longo tempo. Não era perdão, mas também não era definitivo. Era uma porta, apenas ligeiramente aberta. Uma chance, por mais frágil que fosse, de encarar o que ele havia fugido. Era mais do que ele esperava, mais do que ele merecia. Naquela noite, ele se sentou na beira da cama, exausto, mas estranhamente em paz.
Pela primeira vez em 16 anos, ele não estava fugindo. E pela primeira vez, ele se permitiu ter esperança, não de redenção, mas do começo de algo real, algo honesto, algo que pudesse, um dia, se tornar amor. As filhas tomam a decisão. A mensagem chegou tarde da noite e quando Clara viu o nome na tela, Bruno Oliveira, seu peito apertou de uma forma para a qual ela não estava preparada. Ela olhou para ele por vários longos minutos, sem tocá-lo, sem abri-lo, apenas observando o nome brilhar em seu telefone como algo radioativo. Sofia estava no quarto, deitada na cama lendo uma matéria de revista sobre a vitória delas na etapa nacional, seu humor ainda zumbindo da adrenalina de tudo aquilo. Clara não falou imediatamente. Ela simplesmente entregou o telefone para a irmã e esperou. Sofia se sentou lentamente após ler. Ela olhou para a irmã, séria agora, e perguntou: "Você quer responder?" Clara não sabia. Ela não estava com raiva, pensou que estaria, mas a emoção avassaladora não era raiva. Era algo mais complicado, como tristeza misturada com curiosidade e medo. Era mais fácil quando ele era apenas um nome de uma história, o homem sem rosto que deixou a mãe delas para trás. Mas agora ele tinha uma voz, um rosto, uma confissão. E mesmo que ela não quisesse admitir, a carta dele havia deixado uma marca. Mariana não disse muito depois de ler. Ela a entregou a elas no dia anterior, cuidadosamente dobrada, os olhos pesados de cautela. "Vocês devem ler isto", ela disse simplesmente. "Então conversaremos." Então elas leram, 2 vezes, depois 3 vezes. A carta estava carregada de culpa, mas não de manipulação. Ele não implorou, ele não culpou. Ele lhes disse a verdade mesmo quando isso o fazia parecer pequeno. Isso, mais do que qualquer coisa, tornava difícil descartá-lo. Foi a primeira vez que alguém reconheceu o espaço vazio onde um pai deveria ter estado. No dia seguinte, Clara enviou uma mensagem a ele. Ela a manteve breve. "Recebemos sua carta. Estamos pensando. Sem promessas." 1 minuto depois ela acrescentou: "Nós o encontraremos uma vez, apenas para conversar." Ela pressionou enviar antes que pudesse mudar de ideia. Mariana hesitou, mas não as impediu. Ela passou 16 anos protegendo-as das consequências do fracasso de um homem, e agora que ele havia aparecido, pedindo desculpas, tremendo, mas presente, ela sabia que a decisão tinha que ser delas. Ela as avisou gentilmente: "Isso não precisa ser nada além de uma conversa. Vocês não devem nada a ele." Mas ela também admitiu algo que não havia dito em voz alta antes. Se ele realmente quer consertar as coisas, mesmo que um pouco, talvez vocês mereçam ouvi-lo dizer isso cara a cara. O encontro foi marcado em um pequeno café, aninhado em um canto tranquilo da cidade. Elas escolheram o local. Neutro, seguro, público. Sofia usava um blazer elegante que pegou emprestado de uma amiga, o queixo erguido como uma armadura. Clara usava algo simples, clássico, o cabelo bem puxado para trás, como se para esconder o nervosismo que não conseguia suprimir. Elas entraram juntas, como sempre, lado a lado, seu laço não dito, mas forte como ferro. Quando o viram pela janela do café, já sentado, sem assistente, sem terno, apenas um homem em um suéter cinza, com as mãos nervosamente cruzadas, elas pararam na porta. "Isso não muda nada", Clara sussurrou. "Só se permitirmos", Sofia respondeu. Elas entraram. Bruno se levantou imediatamente, incerto se sorria ou se mantinha solene. Ele parecia mais velho do que se lembravam do palco, cansado, mas genuíno. Ele não tentou abraçar nem ofereceu a mão.
Ele apenas disse: "Obrigado por terem vindo." Por vários longos segundos, ninguém disse nada. Então Sofia sentou-se. Clara a seguiu. O silêncio era denso, mas não hostil, apenas cheio de tudo o que nunca havia sido dito. Bruno respirou fundo. "Eu não espero que vocês me perdoem", ele começou. "Eu não mereço isso. Eu cometi um erro, um enorme, e passei muitos anos me convencendo de que não podia consertar, que seria melhor se eu ficasse longe, que eu não sabia ser o pai que vocês precisavam. Mas agora eu sei que o silêncio não protegeu ninguém. Apenas tornou a ausência mais alta." Clara o observou de perto. Ela não estava procurando desculpas, estava procurando rachaduras por verdade. Ela as encontrou no tremor de sua voz, na maneira como ele nunca desviava o contato visual, mesmo quando suas mãos se agitavam sob a mesa. Sofia inclinou a cabeça, mais cética. "Você diz que se arrepende. E agora? Você quer compensar 16 anos em alguns encontros no café?" Não. Ele disse imediatamente. "Eu não posso. E não vou fingir que posso. Mas eu quero começar com este momento, se vocês me permitirem. Apenas um? Depois o próximo. Depois, talvez outro." Eles conversaram por quase 1 hora. Não foi fácil. As perguntas vieram rápidas, algumas dolorosas, algumas cruas. "Por que você não ligou? Você alguma vez se perguntou como éramos? Você sentiu o mínimo de orgulho de longe?" Bruno respondeu a todas, mesmo quando as respostas o pintavam sob uma luz feia. E quando Clara finalmente perguntou: "Você alguma vez amou nossa mãe?" Ele hesitou por um longo tempo antes de responder. "Sim", ele disse baixinho. "Eu só não sabia como ser um homem digno daquele amor, e quando eu percebi, achei que era tarde demais." Quando elas deixaram o café, ninguém chorou. Não houve abraços ou longas despedidas. Mas houve uma mudança. Algo havia sido reconhecido. Uma porta se abriu, não muito, mas o suficiente para o ar passar. Naquela noite, de volta ao hotel, Sofia disse: "Eu não confio nele ainda." Clara assentiu. "Eu também não, mas eu também não o odiei." Sofia sorriu fracamente. "Não, e é isso que me assusta." Elas não contaram tudo a Mariana, apenas o suficiente. "Ele apareceu", Clara disse. E ele não mentiu. Mariana ouviu, sua expressão ilegível. Então, suavemente, ela sussurrou: "Isso é mais do que ele jamais fez antes." E pela primeira vez em suas vidas, a ideia de ter um pai não parecia um conto de fadas ou uma traição. Parecia uma possibilidade, incerta, sem promessas, mas real. A presença silenciosa. Nas semanas que se seguiram ao primeiro encontro, Clara e Sofia se pegaram pensando em Bruno mais do que esperavam. No início, era fácil fingir que nada havia mudado. Elas voltaram para a escola, responderam a perguntas de colegas sobre o concurso e ajudaram Mariana a reorganizar a sala de estar, que havia se tornado um santuário de artigos, fotos e notas de parabéns de amigos da família e estranhos. Mas sob o ritmo normal de seus dias, algo havia mudado. A presença de seu pai, antes um espaço vazio, agora uma realidade viva, lançava uma sombra silenciosa sobre tudo. Bruno não pressionou. Ele não inundou seus telefones com mensagens ou tentou invadir suas vidas. Em vez disso, ele fez o oposto. Ele lhes deu espaço. A cada poucos dias, ele enviava uma mensagem, nunca mais do que algumas frases. Às vezes era um link para um livro que ele achava que elas gostariam,
ou um vídeo de uma jovem fazendo uma palestra TED Talk que o lembrava delas. Outras vezes era nada mais do que: pensando em vocês, espero que a escola esteja indo bem. A contenção era inesperada. Isso fez Clara se perguntar se ele realmente entendia o tamanho do dano causado. Sofia, fiel a si mesma, permaneceu cautelosa. Ela lia todas as mensagens, mas nem sempre respondia. Ela o observava de perto quando se encontravam, porque, para surpresa delas, elas concordaram em se encontrar novamente. A segunda vez foi menos formal, em um café-livraria perto do campus. Depois, uma terceira, em um tranquilo jardim botânico que Clara sempre amou. Cada encontro desvendava um pouco mais da parede entre eles. Bruno ouvia mais do que falava. Quando falava, ele não se desculpava ou tentava reivindicar um título que havia abandonado há muito tempo. Ele perguntava sobre a vida delas, o que elas amavam, o que as assustava, o que elas sonhavam em se tornar. Mariana manteve distância. Ela não pedia atualizações, embora soubessem que ela queria. Às vezes, ela olhava para cima quando elas chegavam em casa, procurando em seus rostos algo não dito. Quando Sofia finalmente contou a ela sobre o terceiro encontro, Mariana apenas assentiu e disse: apenas não o deixem reescrever a história. Não era amargura em sua voz, era proteção. Clara começou a notar a maneira como Bruno olhava para elas, não com culpa, mas com uma espécie de reverência, como se ele não pudesse acreditar que elas existiam e, mais ainda, que estavam dispostas a se sentar à sua frente. Ele lhes contou histórias sobre sua infância, sobre as coisas que ele errou na vida, sobre como o sucesso muitas vezes fora um escudo que ele usava para evitar olhar para o próprio reflexo. Ele falou uma vez, cuidadosamente, sobre o dia em que Mariana lhe dissera que estava grávida. Ele não tentou desculpar o que fez. Ele apenas disse: eu não sabia como ser outra coisa senão o que eu achava que o mundo esperava de mim. Mas o que eu precisava ser era de vocês. Em uma tarde, depois de se encontrarem com Bruno para almoçar, as meninas voltaram para casa e encontraram um envelope na mesa da cozinha. Estava sem marcações. Dentro havia cópias de 2 cartas de depósito de mensalidades universitárias, totalmente pagas. Nenhuma assinatura, nenhuma carta, apenas a confirmação. A de Clara para a USP, a de Sofia para a PUC. Elas olharam para ele por um longo tempo antes de falar. Ele fez isso, Sofia disse. Clara assentiu. Sem nos avisar, Mariana entrou na cozinha momentos depois. Seus olhos caíram sobre os papéis e ela congelou. Então ela se sentou, em silêncio, como se estivesse tentando se acalmar. Ele queria ajudar, Clara disse. Ele não disse nada. Apenas fez. Pela primeira vez em muito tempo, Mariana parecia insegura. Ela esfregou as têmporas e então encontrou os olhos delas. Eu não sei como me sentir sobre isso. Ele não tinha o direito de desaparecer. Mas eu não vou mentir, isso muda as coisas. Para vocês duas. Mais tarde, naquela noite, Clara encontrou uma mensagem de voz de Bruno. Ele parecia hesitante, como se tivesse debatido se enviava ou não. Eu sei que não posso comprar meu caminho de volta para a vida de vocês. Ele disse. Não foi isso. Eu só queria dar algo sem pedir nada em troca. Se vocês decidirem não falar mais comigo, ainda ficarei feliz por ter ajudado. Eu queria dar a vocês as chances que eu um dia joguei fora. Clara não chorou, mas ela ficou acordada por muito tempo naquela noite, olhando para o teto, imaginando como uma pessoa poderia ser tão profundamente falha e ainda assim
tentar tanto ser melhor. Sofia a surpreendeu no dia seguinte, sugerindo algo que nenhuma delas ousara mencionar antes. E se a gente convidar ele para o nosso baile de formatura? Ela perguntou. Clara olhou para cima de seu laptop, confusa. O da escola? Sim. Não é nada grandioso, mas ainda é alguma coisa. Ele não precisa falar, apenas estar lá. Clara hesitou. Você está pronta para isso? Eu não sei, Sofia admitiu. Mas talvez ele precise ver como é quando você aparece, quietamente, sem créditos. Elas não contaram a Mariana imediatamente. Elas queriam que fosse uma decisão delas, um momento que elas pudessem oferecer não por pena ou obrigação, mas por controle. Então elas enviaram a Bruno uma mensagem curta. Baile de formatura, sexta à noite, 19 horas, sem gravata obrigatória. A resposta dele veio quase instantaneamente. Não perco por nada. A maior forma de amor. A sexta-feira chegou e as meninas estavam no auditório da escola, cercadas por colegas de classe, professores e membros da comunidade. Seus nomes foram chamados para excelência acadêmica, liderança e serviço. Quando olharam para a multidão, elas o viram. Bruno, parado no fundo, sozinho. Ele não acenou. Ele não tentou se destacar. Ele apenas ficou lá, observando, aplaudindo, lágrimas silenciosamente se acumulando em seus olhos. E naquele momento, algo em ambas mudou. Não perdão, ainda não. Mas a percepção de que algumas ausências podem, peça por peça, ser reescritas pela presença. Que às vezes a maior desculpa não é falada, é mostrada. E que a cura não chega de uma vez. Às vezes ela chega como um pai, parado silenciosamente no fundo de um auditório, finalmente aprendendo a ficar. O dia do Gala Nacional de Bolsas de Estudo chegou com o tipo de antecipação surreal que tornava o ar elétrico. O evento estava sendo realizado em Brasília, em um grande salão forrado com colunas de mármore e lustres, o tipo de lugar que parecia projetado para pessoas com sobrenomes famosos e legados históricos. Clara e Sofia foram convidadas como duas das mais jovens homenageadas do ano, reconhecidas não apenas por suas conquistas acadêmicas, mas por sua defesa de causas, liderança e oratória após o concurso nacional. Nos meses seguintes, a história delas viajou silenciosamente. Duas irmãs criadas por uma mãe solteira, falando a verdade ao poder em um palco onde o silêncio antes reinava. O mundo ouviu. Bruno voou separadamente, a convite das meninas. Elas concordaram que ele poderia comparecer, não como convidado de honra, não sentado ao lado delas, mas em algum lugar na plateia. Elas ainda estavam aprendendo a confiar nele, ainda navegando no frágil fio entre memória e possibilidade. Mas ele havia aparecido consistentemente, nunca exigente, nunca atrasado, sempre presente, de maneiras silenciosas que importavam. Ele compareceu à Feira de Ciências de Clara, à final de debate de Sofia, e até trouxe para Mariana uma flor rara de um produtor no Amazonas, quando descobriu que ela um dia sonhou em abrir sua própria floricultura. Ele nunca mais mencionou o gesto. Ele o deixou na porta dela com um bilhete. Eu me lembro mais do que você pensa. Sinto muito pelo que escolhi. Quero honrar o que você construiu. As meninas começaram lentamente a acreditar que a presença dele não era uma performance, era um esforço. E isso, por si só, significava mais do que palavras jamais poderiam. O gala era elegante e formal, mas Clara e Sofia entraram nele como mulheres que haviam conquistado cada passo. Elas usavam vestidos feitos sob medida pela própria Mariana, modernos, simples, deslumbrantes, e prenderam o cabelo em estilos que ecoavam um ao outro sem serem idênticos. Elas não precisavam mais combinar para estarem conectadas.
Seu laço estava em cada olhar, em cada respiração que davam antes de subir ao palco. Elas não eram mais as gêmeas que surpreenderam um pai milionário. Elas eram líderes por direito próprio. À medida que a noite se desenrolava, as meninas ouviam discursos de senadores, filantropos e educadores. Mas o momento final da noite pertencia a elas. Os anfitriões subiram ao pódio e começaram a apresentação delas. Nossas observações finais esta noite serão entregues por duas jovens que nos lembraram o que é coragem, resiliência e a verdade. Clara e Sofia Leite. O holofote as seguiu enquanto caminhavam em direção ao palco, saltos clicando suavemente no chão polido. Os aplausos aumentaram quando elas tomaram seus lugares atrás do microfone. Bruno, sentado perto do fundo da sala, levantou-se com o resto da multidão, mas suas mãos tremeram ligeiramente. Ele não tinha certeza do que elas diriam. Ele não perguntou. Ele não queria saber com antecedência. Ele acreditava em deixá-las falar livremente, mesmo que o que dissessem cortasse fundo. Sofia começou. Sua voz, como sempre, era confiante, clara. Quando éramos mais jovens, costumávamos perguntar à nossa mãe se estávamos sentindo falta de algo. Se não ter um pai significava que éramos incompletas de alguma forma. E toda vez ela dizia a mesma coisa. Vocês não estão sentindo falta de nada, porque vocês já têm tudo. A sala estava quieta. Clara se adiantou. Mas a verdade é que sentimos falta de algo. Sentimos falta de ser conhecidas pela pessoa que ajudou a nos criar. Sentimos falta de ver alguém tentar por nós. Não porque tinha que ser, mas porque queria ser. E aprendemos algo importante este ano. A ausência não precisa ser permanente. Elas se entreolharam, depois para a plateia. Sofia falou novamente. Não somos o produto do abandono. Somos o resultado da resiliência de uma mãe. E somos a prova de que as pessoas podem mudar se escolherem aparecer. Clara acrescentou suavemente. Nosso pai não nos criou, mas agora ele aparece, quietamente, humildemente, e às vezes, essa é a forma mais alta de amor. O aplauso foi estrondoso. Bruno permaneceu sentado, lágrimas rolando silenciosamente pelo seu rosto, escondidas nas sombras do salão. Ele não queria reconhecimento. Ele havia recebido algo melhor. Reconhecimento. Um espaço em sua história, não mais definido pelo fracasso, mas pela redenção conquistada um dia, de cada vez. Após o gala, as meninas o encontraram esperando logo do lado de fora do salão, as mãos nos bolsos, parecendo menor do que o mundo jamais permitiu que ele parecesse. Elas não disseram muito, não precisavam. Sofia se inclinou em seu ombro. Clara pegou sua mão. Mariana apareceu momentos depois, vestida com um vestido preto simples que ela mesma havia ajustado. Seus olhos encontraram os de Bruno pela primeira vez em semanas. Ela assentiu, não fria, não calorosa, apenas honesta. Obrigada, ela disse, não pelo passado, mas pelo agora. Bruno assentiu de volta. Você as criou para serem tudo o que eu não fui e tudo o que eu gostaria de ter sido. Ela sorriu então apenas um pouco. Você ainda tem tempo. À medida que os quatro saíam para a noite, a cidade cintilava ao redor deles. Ainda havia feridas. Sempre haveria peças faltando, arrependimentos não ditos, e se que eles nunca poderiam responder. Mas também havia espaço agora, para presença, para crescimento, para segundas chances, que não eram perfeitas, mas eram reais. Às vezes a família não é construída no começo. Às vezes ela é escolhida no final e levada adiante, juntos. O final desta história não é apenas satisfatório, é significativo de uma forma que perdura.
Ele não se baseia em fantasia ou reviravoltas dramáticas para redimir o passado. Em vez disso, ele honra a verdade silenciosa e complicada de como a cura realmente se parece. A história não nos pede para desculpar o abandono ou apagar a dor. Ela pede algo mais corajoso. Considerar que as pessoas podem crescer e que aparecer tarde, com humildade, consistência e sem exigências, ainda pode importar.